Toda religião leva a Deus. Você já parou para pensar nessa situação? Nós, por vezes, imaginamos algumas coisas, mas todos os caminhos levam a Deus. A verdade dessa resposta é que sim, todos os caminhos levam a Deus. Ou para a condenação eterna, ou para a salvação eterna também. Então nós temos que saber a maneira como nós cremos em Deus. Tenho certeza que Deus se revelou de maneira muito clara para que possamos conhecê-lo. Ele não é um Deus completamente subjetivo, onde nós podemos criar conforme a nossa imaginação. Que hoje nós possamos conhecer um pouquinho mais deste Deus maravilhoso que escolheu se revelar ao homem por intermédio de tudo aquilo que ele criou, especialmente por intermédio da sua palavra. A sua palavra que é precisa, objetiva, eficaz e é direcionada a transformar as nossas vidas. Que você possa ter um dia maravilhoso. Bom dia a todos. Vamos abordar hoje o Salmo 119, a partir do verso 14, que diz assim: Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que têm entrado. Bom dia, Tati. Que legal você aqui. Bom dia a todos. Falar da palavra de Deus, acordar com a palavra de Deus, é acordar com um fôlego de vida que nos move a existir, a pensar na nossa existência. Nós não estamos vivendo num plano onde nós não precisamos pensar, simplesmente existimos. Nós devemos meditar sempre na palavra que foi escrita. O grande objetivo do ser humano, naturalmente, é buscar conhecer este Deus que escolheu se revelar ao homem. Todo ser, de alguma forma, ele busca compreender essa natureza. Compreender que nós estávamos perdidos, né? Compreender que nós estamos perdidos. Nós olhamos para essas realidades de nossas vidas e vemos o quanto ela é vazia. Nós andamos por caminhos tortos, caminhos errados, até que um dia as coisas começam a fazer sentido. E ela vem muito por intermédio de uma reflexão, até que o Espírito nos convença, por intermédio da sua palavra. Deus escolheu se revelar por meio da sua palavra. A sua palavra é aquilo que alimenta nossas vidas. Nós sabemos que a palavra é verdade, o resto é tudo mentira. Nós, por intermédio da palavra, podemos notar essa escuridão que nós habitamos. Você aí já notou que você vive em uma escuridão? Você já teve esse choque de realidade? Você já pensou acerca dessa existência de Deus? Você já conseguiu olhar para a sua vida e analisar justamente o que eu estava abordando? Como que é minha vida? O que é minha vida? Existe um Deus? Não existe um Deus? Depois que eu morro, para onde eu vou? Tudo isso que estou falando está relacionado a essa palavra. Essa palavra que me remete a uma essência. Essa palavra, essa lei que foi escrita por cerca de 40 autores no intervalo de 1500 anos, buscou retratar aquilo que era necessário para que tenhamos conhecimento desse Deus, que todo mundo de alguma forma já utilizou essa palavra. É muito difícil você ver alguma pessoa que nunca nem falou o nome de Deus. Eu, enquanto ateu, quando eu vivi o ateísmo, eu não falava o nome de Deus, mas em formas de expressão ainda usava Deus. Tinha uma referência acerca de uma criação, um pensamento sobre essas coisas, mas não me curvava diante do Deus verdadeiro. E como nós sabemos que este Deus é verdadeiro e os outros são falsos, nós podemos notar apenas por intermédio de um convencimento interior.
um convencimento que não provém de uma natureza humana. Bom dia, meu irmão, como que tá, Passos? Eu vi outras pessoas que estão aí, eu só não parei um pouquinho antes por causa da linha de raciocínio que estava seguindo. Mas então, seguindo, essa questão de convencimento não vem de uma mera intelectualidade, vem justamente de algo sobrenatural que nos traz uma realidade. Uma realidade que antes era obscura aos nossos olhos. É como se não houvesse uma luz e depois essa luz começa a iluminar nossas vidas. E a gente começa a mergulhar em lugares que a gente jamais imaginou. Alguns se achegam até ele em momentos de dificuldade e outros se achegam até ele por intermédio de amigos, de momentos bons. A maneira como Deus trabalha é completamente obscura aos nossos olhos, mas nós sabemos que Ele escolheu amar um povo, Ele escolheu deixar uma palavra a seu povo, e essa palavra visa pavimentar o solo da vida. Essa lei que eu mencionei, ela está escrita, ela é exata, e ela mostra quem nós somos, a nossa natureza. As pessoas desvirtuaram a palavra de Deus, imaginando que ela é um livro mágico para nos conceder aquilo que nós desejamos. O que é uma mentira, porque a palavra de Deus nos aponta como falhos, pecadores, imerecedores dessa graça. Dessa graça que nos transforma, dessa graça que nos direciona, dessa graça que manifesta a nossa realidade pecadora. Nós vemos o quanto estamos distantes do padrão divino. Um homem que nunca busca a Deus por si. O homem tem curiosidade, mas quando Deus se revela, ele não gosta deste Deus que escolheu se revelar. Na história da Bíblia nós vamos ver isso. Nós vamos ver que logo que ocorreu a criação, o homem se distancia de Deus, dizendo para Deus que a palavra dele não era o suficiente, então ele faria aquilo que ele julgava melhor. Assim foi quando o homem come o fruto. E depois nós vamos ver toda a geração também não obedecendo. Caim e Abel, e assim sucessivamente. Nós vemos o dilúvio onde a humanidade inteira estava praticando atos terríveis. E Deus, pela sua misericórdia, escolhe salvar um homem que, com a sua geração, ainda iria dar sequência à sua gloriosa criação. Deus olha para o homem e vê que todos os desígnios do homem eram ruins. Depois nós vemos ainda toda a humanidade caindo. Nós vemos Deus levantar reis, juízes, e todos eles se afastarem de Deus. Nós vemos o favor de Deus sobre a vida deles, manifestando sinais, maravilhas, fazendo com que coisas sobrenaturais acontecessem, como foi no Egito, e ainda assim o homem negava a existência desse Deus. Ou ele até concordava que ele existia, mas que ele não era o suficiente, então eles decidiam seguir seus próprios pensamentos. Nós vemos depois Jesus na cruz, morrendo por homens pecadores, homens para quais ele veio e que escolheram matá-lo. De maneira que os homens são responsáveis pela morte de Cristo. Mas eles não sabiam que estavam justamente cumprindo aquilo que Deus havia determinado desde a eternidade, sabendo quem o homem é, fazendo com que, a partir daquele momento, o homem para sempre iria olhar para a cruz, vendo que aquela cruz quem merecia estar éramos nós. Todo ser humano é inimigo de Deus. Imagina que Jesus, o homem mais belo que habitou nessa terra, foi açoitado, morto, violentado, passou por todas as humilhações que alguma pessoa em carne poderia sofrer, do qual homem nenhum no mundo ainda conseguiu suportar. O único homem que poderia era ser justamente um homem 100% homem e 100% Deus, porque ali Deus estava derramando a sua ira, a ira sobre aqueles que mereciam por justa justiça. Ele estava derramando no seu filho. No seu filho ele estava derramando a punição que deveria ser em nós.
nós deveríamos estar ali mortos. Mas Cristo morreu na cruz por nós. E a partir deste momento, Deus não nos olha como homens falhos, pecadores. Ele nos olha como a imagem do seu Filho, com o sangue do seu Filho coberto e remido. E agora nós somos justificados. Agora não há mais condenação sobre aquele que crê em Cristo. Então não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe um caminho único, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, que foi revelado desde a primeira página da Bíblia. Desde a criação, toda a criação apontava para Cristo. E nós temos que compreender isso para não achar equivocadamente que esses caminhos que nos são oferecidos nos levam a Deus. Nós temos que refletir acerca de tudo isso. A palavra de Deus, neste salmo que eu mencionei, no Salmo 119, no verso 14, diz assim, ó: alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Porque estava falando de um caminho do qual nos traria vida. Traria luz àqueles que habitavam em trevas. Tanto quanto com muitas riquezas, nenhuma riqueza no mundo é capaz de superar a alegria de estar completamente consciente de que o que te espera é uma vida eterna. E não apenas essa vida temporal, passageira, onde nós trabalhamos dia após dia, gastamos nosso tempo, perdemos nosso tempo com coisas banais, sofremos, gememos numa existência fútil, cometemos atrocidades, mas a alegria de viver nos caminhos apontados por Deus, sabendo que em breve nós nos encontraremos com Ele, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, onde toda a tristeza será consumida. O repouso nosso não está em termos vidas confortáveis aqui, o nosso repouso está em sabermos que nós sabemos para onde nós estamos indo, porque uma palavra que é recebida por fé nos foi dada. Nós buscamos uma fórmula para vivermos direito, para vivermos uma vida pura, para vivermos uma vida santa, mas nós construímos apenas mentiras, porque nós não buscamos na palavra de Deus. Aqui o salmista fala: te busquei de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Ele clama ao Senhor, sabendo que ele não pode sozinho se manter com esses pés firmes na vontade do Senhor. Então ele busca o Senhor, mas ele clama. No verso 11 diz: guarda a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra é protegida, a palavra ela é pensada, ela é internalizada para observar o mundo como ele funciona e não permite com que os mandamentos de Deus sejam violados por nós, não olhando para os outros como eles violam, mas olhando para nós. Nós olhamos para nós, nós não ficamos apontando para os outros os erros dele, nós falamos daquilo que nós vivemos, nós falamos da verdade de Deus e nós vigiamos as nossas próprias vidas. Depois mostra ele louvando ao Senhor e pedindo mais uma vez que esses decretos sejam ensinados a ele, porque ele não se convence de ler uma palavra e acreditar que ele já sabe. Ele crê justamente nessa dependência. Um homem que nasceu de Deus, ele crê nessa dependência eterna de Deus para poder conhecer a Deus. Verso 13, que diz: recitei em alta voz todos os estatutos que me destes, já aponta para a sua internalização, em falar também daquilo que ele escutou, para que tenha vida. Que nós possamos agora sermos proclamadores dessa mensagem, que vocês possam ser. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Eu vou tirar um tempinho agora para orar e para falar com vocês. Eu vi que algumas pessoas mandou.
É importante essa interação, você colocar algumas coisas assim, eu tento ler o máximo que posso, mas tem uma mensagem a ser proclamada. Essa interação é completamente necessária. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui a Tati. E quem não tem a fé de Jó, porque só vê trevas. Quem não tem a fé de Jó, a fé só existe uma fé. Nós atrelamos a fé a um padrão. O mínimo de fé é o suficiente para levar o homem dessa carnalidade para a eternidade. O mínimo de fé, porque essa fé não parte de um pressuposto humano, parte de um agir divino, onde ele concede fé. A fé não vem do homem, a fé vem de Deus, é um dom. Ela é um dom de Deus, dado por Deus gratuitamente. Então, não se preocupem quanto a essa questão de fé. Clamam para que Deus conceda essa fé. Não é a fé de você. Só um minuto. Não é uma fé de você simplesmente acreditar, como você entrar num Uber acreditando que ele vai te levar até determinado lugar. Você atravessa uma rua. Essa fé é a fé num Salvador para o seu corpo e para a sua alma. Então, homens são descritos ali na palavra manifestando essa fé que internalizou neles, onde eles suportaram dores, onde eles suportaram aflições, creram nas promessas de Deus e viram com que as coisas que Deus prometeu, ele cumpriu. Então, creia nas promessas de Deus. Mas como que eu vou crer na promessa de Deus? Leia a palavra de Deus, porque ali estão as suas promessas. A promessa de Deus não é o que uma pessoa fala, Deus mandou te falar. Se não tem capítulo e versículo, Deus não falou. Se não tem capítulo e versículo, Deus não falou. Nós estamos vivendo uma geração que todo mundo fala que Deus falou com ela, que mandou falar para alguém. É um absurdo esse tipo de coisa, é um absurdo você se curvar diante disso. Nós não prestaremos contas acerca daquilo que falaram para nós, nós prestaremos conta acerca daquilo que está escrito. Se uma palavra de alguém não tem nenhum parecer bíblico, essa pessoa está trazendo palavras do seu próprio coração, que é enganoso. Então, escute a palavra de Deus, dê valor à palavra de Deus, porque ali nós temos certeza que é verdade. Homens buscando seduzir outros homens, seres humanos, eles falam que escutaram algo da parte de Deus, quando na verdade estão buscando simplesmente conferir uma autoridade à sua própria voz, para que você o escute. Porque o nome de Deus, em qualquer lugar, ele se torna uma reverência e todo mundo quer ouvir o que Deus quer falar, mas a nossa carne não quer buscar o que Deus já falou por intermédio da sua palavra. E a sua palavra ecoará durante a eternidade. E nós temos firme confiança nela. Que nós possamos nos alegrar nesse caminho apontado, mais do que todas essas riquezas que nos iludem. Vamos orar? Quem tiver alguma causa de oração, coloque aqui. Quem quiser me chamar depois, me mandar direct, pode mandar e a gente conversa sobre isso. Tati, depois me chama aqui, eu converso com você acerca do que nós conversamos, do que falamos. Podemos abordar essas questões e podem tirar dúvidas também, mediante a minha própria ignorância também. Tentarei esclarecer à luz da palavra. A palavra não está para ser vendida, muito menos negociada. Nós temos livre acesso a Deus. Deus escolheu se revelar ao homem, entregando seu Filho, deixando uma palavra para que todos pudessem ter acesso a ela. E a minha missão é simplesmente levar a palavra para que outras pessoas conheçam e sejam libertos de si mesmos. Então vamos orar agradecendo por todas as coisas, tá? Se você tiver alguma causa de oração, coloque aqui, escreva a sua causa de oração, coloque aquilo que tem afligido o seu coração. Acima de tudo, também ore. Galego, eu não sei orar. Abra sua boca. Tire um momento para se conectar com Deus. Você se conectar com Ele porque Ele está conectado com você. Se você tem vida, é porque
Deus escolheu que você tivesse vida ainda agora, porque a vida e a morte pertencem a Ele. Se Ele quisesse, Ele tinha feito você parar de respirar. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que está acontecendo agora não é o fim da sua vida. Sejam coisas boas ou ruins, elas não visam te destruir, elas visam cada dia mais te tornar parecido com Cristo. Então creia nos processos de Deus, tenho certeza que Ele estará agindo na sua vida de maneira sobrenatural, para que o nome dele seja louvado. A Jennifer também pediu para orar por ela. Vamos orar. Nós pensamos que nós temos que fechar os olhos, nós criamos uma série de rituais de oração que não passam de rituais. Nós não temos palavras pré-definidas para nos achegarmos até Deus, porque às vezes, em meio a lágrimas, em meio a choros, em meio a